o que acontece quando vocês contribuem com um cara que investe bem de R$877, enquanto como contribuinte ele reúne zero patrimônio, como investidor ele teria também nos mesmos parâmetros, corrigido por inflação, aproximadamente 14 milhões e 200. Uma renda mensal de R$114 mil. Como então eu posso fazer para começar a investir? Porque tem empresa pra caramba na bolsa. E a gente acredita que se você seguir isso aqui, em algum momento você vai se aposentar. Você pega a média dos últimos 5 anos, basicamente, R$1.000, aportando, a gente fez o aporte mensal de R$1.000, ou seja, todo mês, R$1.000. É isso que aposenta você na Bolsa de Valores. De dividendos recebidos, R$46 mil. Nós teremos aqui, ela que é um fenômeno, conheço de longa data, a Luíse Barsi, uma salva de palmas. Vem pra cá. O Fábio Baroni. E também teremos aqui o Jean Mello. Palma de palmas. É a turma Ações que Garante o Futuro. Seja bem-vinda. Ô, Lu. Seja bem-vindo, irmão. Beleza? Como é que tá? Seja bem-vindo, cara. Tudo bem? Beleza? Obrigado por ter vindo. Eu vou pedir para vocês se posicionarem aqui. Primeira pergunta. Já conheço a família Barsi de muito tempo. Sim. Ações que Garantem o Futuro. Então aqui eu sei que vocês vão dar uma aula para a turma que está aqui. O mestre Barsi está no camarote aqui. Uma salva de palmas para o Barsi que veio. Imagina. Com uma garrafa de vodka piscando. Não tá. Mas aí é tão legal. Aqui de rapel, né? Aparece aqui, né? Com a Loki. O que eu acho muito legal da história, da sua história, de vocês, é o valor que teu pai ensinou e ensina tanta gente. Ele é o cara que tem maiores dividendos da Bolsa de Valores, é um fenômeno. E tem uma coisa da humildade dele. Ele pega metrô, a turma sabe, troca de carro de uma forma rara. Que carro que seu pai tá agora? Hoje ele tá com Passat. Um Passat. 2010. 2010. Tá? Diga-se de passagem, isso é importante, 2010. Há quanto tempo o papai investe na bolsa? 54 anos. E detalhe, o nosso Ibovespa, nosso índice tem 55 anos. Caramba. Por mês, quanto que ele tira de dividendos? Eu vou falar por dia, pode ser? Por dia. Por dia. E em 2022, o Barsi ganhou aproximadamente 1.146.000 de dividendos por dia. Uma salva de palmas para o mestre Barsi, para a Luíse, para a turma toda. Turma, o palco é de vocês. E daqui a pouco a gente está de volta, que a gente quer aprender junto com eles. Vamos nessa, Bruno? Vamos lá. Valeu. Show. Palco é de vocês. Obrigada, vamos lá. Gente. Valeu, gente. Bora. Obrigado. Uau, confesso que eu tô meio perdida aqui com esse palco, né? É verdade. Vou ficar tonto aqui olhando pra todos vocês, mas... Ô, Fabião, olha como é que a luta bonita pro evento hoje. Ah, obrigada. Barbie, né? Tá sensacional. Vim de Barbie palestrante. De Barbie investidora, né? Mas, pessoal, muito bom dia para todos vocês, todos e todas. Obrigado a todos que estão aqui. Eu queria muito agradecer o convite do Thiago, do Grupo Primo, né? Nós do AGF somos parceiros no MBA, que é para quem eu também queria mandar um beijo muito especial. A gente tem muitos alunos aqui do nosso MBA em Velho Invest com Luiz Barsi. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui. E eu sinto informá-los, mas hoje a gente vai falar de um assunto diferente, inédito. Hoje ninguém ouviu o que a gente vai falar aqui. Ninguém nunca ouviu a gente falar. Nós vamos falar de dividendos, pessoal. Não tem jeito. Não é possível, gente. É o que a gente sabe fazer, é o que a gente acredita e vamos embora. Vocês estão vendo aí na tela o primeiro slide que eu trouxe. Na verdade, eu trouxe como uma provocação. O que vocês fariam se vocês descobrissem hoje, não precisa ser pai, mas se algum familiar de vocês fosse bilionário? O que você faria, Fábio? Cara, eu ia pedir pra ele me dar
Algum dinheirinho também. Você ia pedir uma Investindo mesadinha. umas Taesa na vida, uns banquinhos do Brasil. Eu ia fala pedir a uma verdade. grana. Você Eu ia não ia pedir uma pedir grana. ação. Você ia pedir outra coisa. O que Tá você bom. faria? Ô Lu, eu acho que eu queria saber como que ele chegou lá. Que eu acho que essa é a grande surpresa sua, né? Exatamente, exatamente. E é esse o ponto que eu queria, justamente trazer para vocês. O maior legado do Barsi não é a fortuna que ele construiu, mas como ele chegou até lá, né? E eu descobri que o meu pai, Luiz Barsi Filho, era bilionário na faculdade, aos 17 anos, passando em frente a uma banca de jornal, e eu vi essa mesma revista que vocês estão vendo aí, a revista Exame, com escrito as maiores fortunas da Bolsa. E meu pai estava lá na capa, para mim, a surpresa, não é mesmo? E falei, poxa vida, pai, né? E eu vindo aqui de ônibus para a faculdade, né? Que legal, obrigada, né? Muito bom. Então, enfim, hoje é a história de como esse grande homem chegou Fala a até aqui, verdade, como Lu. nós. Você pensou assim, meu pai tá me sacaneando. Não é possível. Oi? Você deve ter pensado, meu pai tá me sacaneando. Tá de Ele sacanagem. bilionário, eu tô vindo de busão pra faculdade, não é possível. Pode passar aí, pessoal, pro próximo Tem uma foto que viralizou, né? Tomando Ele ônibus. do Barsi no metrô. Tomando metrô com você. Metrô, exatamente. Então, como eu disse para todos vocês, acho que o maior feito, o maior legado do Barsi não foi a fortuna que ele construiu, mas sim como ele chegou lá, né? Que é o que eu tô aqui para contar para vocês hoje. Oi. Obrigada. É aqui o vermelho? Bom, vou apertar aqui qualquer botão que acontecer. O verde, tá ótimo. Em 1970, que foi o início da trajetória do Barsi, já era muito comum, né, pessoal, que os americanos investissem. Isso é uma prática lá de longa data, inclusive a estratégia de dividendos. Então, vocês estão vendo aí na tela o nosso livro, né, Autobiografia do Barsi, que é o Rei dos Dividendos, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história. E ele foi um dos primeiros, ele não gosta de dizer que ele inventou a estratégia. Ele diz que eu fui o primeiro a mostrar que no Brasil isso era possível, né? E assim ele fez, tá? Opa, aí. Desligou. Desliguei, gente. Eu desliguei a apresentação, é isso. Agora vai, Ai, agora meu vai. Deus do céu. Peraí, agora sim, tô me achando aqui. Aí. E esse aqui somos nós, né? Esses três patetas que não sabem mexer aqui no pointer. E essa aqui é a nossa história de como a gente chegou até aqui. Lá na década de 70, o Barsi queria provar para os demais que ele não estava ficando louco e que esse negócio de dividendo é sim possível. E aí ele construiu o trabalho de nome Ações Garantem o Futuro, acrônimo AGF. E a gente pegou esse trabalho, traduziu isso para uma linguagem mais simples, mais atualizada e, claro, também trouxemos para o digital. E em 2019 a gente começou a nossa trajetória aqui com os nossos treinamentos. E agora tem a AGF+, que é a nossa plataforma, e tem também o nosso MBA. Temos muitos alunos queridos por aqui. Lu, peraí. Quem que é aluno do JBI aí? Quem fez o jeito Barsi de investir, o aluno nosso aí? Levanta a mão. Ah, muita gente, mano. Boa. O MBA, quem tá no MBA? A galera, agora sim, MBA. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito legal o MBA. Não tá pegando aqui, peraí. Tá com o pointer aí? O negócio? Passa aí pra mim, por favor, que esse aqui não tá pegando. Não, de cima volta. Aí. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, 2 gráficos para mostrar a disparidade. O que acontece primeiro quando você não investe, tá? A linha verde, a linha azulzinha mais apagadinha, representa a renda fruto do trabalho, ou seja, a renda passiva, correto? Então é muito normal, a gente inclusive aprende, né, na faculdade de economia que o ciclo financeiro da vida, ele geralmente ocorre assim, você toma risco quando você é jovem, afinal você tem todo o tempo a seu favor, né, todo o tempo aí pela frente para errar, começar de novo. Tomar riscos e, obviamente, conforme você vai se desenvolvendo profissionalmente, a sua renda vai aumentando e chega ali num pico entre os 50 e 60 anos, quando é a tendência que a gente começa a desacelerar e querer sossegar um pouquinho na vida, querer aproveitar um pouco mais, usufruir do patrimônio, conviver com a família, fazer o que gosta, etc.
Isso aqui, esses dois gráficos, representam a grande maioria da população brasileira. Então você passa a vida inteira trabalhando, pouco consegue poupar, e lá na frente vocês estão vendo uma linha mais destacada, e reparem que ela é uma linha reta, tá? Que é a linha da aposentadoria. Quer dizer, lá na frente vai ter uma redução significativa do salário de vocês, e vocês passam a viver dessa renda passiva de toda a contribuição ao longo de toda a trajetória de vocês, que muito provavelmente não vai ser suficiente para manter os custos, o padrão de vida, e com certeza os custos aumentam com a idade, né, dos 60 em diante. Então esse aqui é o grande cenário, é hoje a realidade financeira de boa parte dos brasileiros, tá? E este segundo gráfico que a gente vai trazer aqui é o que acontece quando você investe. Passa aí, G, vê se você consegue passar. Aí. O que acontece quando você investe? Veja que curioso. Então, de novo, a primeira linha ali mais apagadinha é a renda fruto do trabalho. Lembrando que não existe renda passiva sem a renda ativa. Então, o dinheiro não se cria sozinho no mercado financeiro, ele se multiplica. Então, você vai colher lá na frente, fruto daquele aporte que você fez, correto? Reinvestimento dos dividendos, isso vai formando a bola de neve para que lá na frente vocês tenham um patrimônio com uma renda passiva. E uma coisa muito importante, né, Lu, que a gente sempre fala, que as pessoas confundem, é que eles pensam que a Bolsa de Valores vai deixar todo mundo rico, e não é isso. O que vai te deixar rico é o seu trabalho, né? Você ser melhor no seu trabalho a cada dia, para que você consiga investir mais, e a bolsa vai ser um multiplicador da sua renda ativa, conforme a Lu está mostrando. Exatamente. Então ali a primeira linha é toda igual, trabalha, vai aumentando a renda ativa, né, o salário, conforme vai evoluindo profissionalmente, e a renda acaba despencando dos 60 anos em diante. Mas veja só que curioso, a outra linha, a linha mais destacada, né, em neon, que é a renda dos investimentos, né, Jair e Fabião? Vejam que no início, óbvio, né, essa renda passiva, ela é consideravelmente menor do que a renda ativa, do que o salário de vocês. Mas com o efeito do tempo, do reinvestimento, vejam o protagonismo que ela assume dos 60 anos em diante, passando a renda passiva a ser a grande responsável pela manutenção da vida de vocês, né, pelo pagamento de todos os custos, e para que vocês não só sobrevivam, mas que vocês usufruam também, tá? Passa aí para mim, por favor. Aí. A gente fez esse pequeno estudo, né, essa pequena simulação. Fala, tá bom, Luiz. Aí. Opa. Tá bom, Lu, você falou que investindo eu vou me dar muito melhor. Então a gente trouxe aqui uma simulação. O que acontece quando vocês contribuem com o INSS, tá? A gente fez uma simulação aqui com a contribuição mensal pelo teto, que é a máxima, hoje de R$ 877 aproximadamente. Fazendo essa contribuição por 35 anos e corrigido pelo INPC, que é o índice oficial, né, de correção do INSS, após 35 anos, contribuindo pelo teto, corrigido por 5% ao ano de inflação, a gente pode estimar com alguma segurança que esse valor, que essa renda seria de aproximadamente R$ 41.400 e uns quebrados, tá? Lembrando do efeito da inflação, esses R$ 41.000 provavelmente vão ter um valor muito menor do que significância do que tem hoje. Vejam só, em contrapartida, um cara que investe na mesma proporção daquela contribuição compulsória que ele faz para o INSS, também de R$ 877, mas com aditivo. Ele reinveste todas as vezes que pinga na conta dele, o dividendo que ele recebe, ele coloca de novo no ecossistema de investimento. De novo, um período de 35 anos, vejam só a diferença. Enquanto como contribuinte, ele reúne zero patrimônio, como investidor, ele teria, após 35 anos, também nos mesmos parâmetros, corrigido por inflação, aproximadamente 14.200.000.
E mais importante do que isso, após 35 anos contribuindo para a Bolsa, vocês teriam aí aproximadamente uma renda mensal de R$114 mil. Isso é equivalente, é mais do que equivalente a 2,75 vezes do que o benefício do INSS. Então aqui, claramente, o protagonismo que vocês viram no gráfico anterior, da renda passiva, gradualmente, devagar e então, de repente, ultrapassando a renda ativa em época ativa, tá bom? Vai lá, Gê. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vocês devem estar pensando assim, tendo um investimento, principalmente aonde você está focando em renda. Tendo um investimento, principalmente aonde você está focando em renda. Então, essa é uma premissa muito básica. E aqui a gente não está falando de rentabilidade. Olha a diferença. Renda é diferente de rentabilidade. A gente está procurando sempre renda, né? Obter uma renda passiva. A rentabilidade, ou seja, a valorização da ação com base no que você comprou, sempre vai ser uma consequência do seu investimento. Ele não é o objetivo. Então nós vamos focar sempre na renda. E para a gente obter uma renda satisfatória, obviamente, quanto for menor o preço que a gente pagar, melhor vai ser a nossa renda. Então olha que interessante isso. A gente tem lá embaixo, do lado esquerdo, uma cotação de R$15, aonde a empresa paga de forma constante R$1 sempre ao longo dos anos. Quando eu pago um preço muito alto de R$15 e pego esse R$1 dividido por 15, eu tenho um yield. O que é o yield? É o retorno que você obtém em cima do valor que você investiu, né, de 6,7%. Agora, quando eu tenho a mesma empresa que tem uma cotação que cai para R$5 e mantém constante o pagamento de dividendos de R$1, olha como é que o meu retorno já sobe absurdamente. Eu tenho 20% de retorno. Aí você começa a falar assim, pô, então é por isso que esses malucos aqui do AGF, sempre quando o mercado está caindo, eles estão rindo e está soltando jacaré, né? Então a gente gosta quando o mercado cai. A gente gosta porque nós estabelecemos metas em número de ações. E quando a gente tem uma meta em número de ação, eu com o mesmo valor que eu aporto todos os meses, se eu conseguia comprar, sei lá, 5 papéis a R$15, agora a 5 eu vou conseguir comprar então 30, 40 e depende, né? Então eu vou conseguir comprar uma quantidade muito maior e me trazendo um retorno em dividendos também bem maior. Então por isso que é muito importante, pessoal, vocês mudarem o mindset de vocês. Se você procura empresas para ser sócio no longo prazo, né, o que interessa é você ter boas empresas que paguem bons preços, a bons preços e que paguem bons dividendos, tá? Bom, aí você fala assim, como então eu posso fazer para começar a investir, porque tem empresa pra caramba na Bolsa? Hoje na Bolsa a gente tem mais ou menos mais de 400 empresas, né? Então é muito difícil da gente conseguir saber por onde começar com tanta opção, com tanta empresa. Então a gente pegou aqui uma analogia, a gente pegou um abacaxi, né? E esse abacaxi ele representa os setores na B3. A B3 hoje, ela tem 86 setores. É coisa pra caramba, né? Então, para a pessoa que fala, pô, eu gostei da metodologia, eu quero começar, mas 86 setores, 400 empresas, é simplesmente impossível eu saber por onde eu começo. E aí talvez começa uma das diferenças que a gente tem em relação a outros métodos, metodologias. Porque o AGF, ele não fala o que você tem que fazer. Ele fala o que você não deve fazer, tá? Então você começa a trabalhar com um processo eliminatório. E para a gente começar a eliminar esse processo, a gente tem a sigla que a gente criou, que é chamada de BEST, tá? O que é o BEST? É Banco, Energia, Saneamento, Seguro e Telecom. Quando a gente pega simplesmente esses setores que a gente fala que são resilientes do BEST, tá? O que a gente faz? A gente cai dos 86 setores que a gente tinha ali na B3
e a gente vai para aproximadamente 19 setores que não mostrou ali. Então, com base nisso, a gente consegue enxugar bastante, procurar empresas que têm um histórico de pagamentos de dividendos, são resilientes, normalmente banco, energia elétrica, e tem uma previsibilidade também para o investidor. E é isso que a gente procura aqui. Uma vez que a gente fez esse filtro com base no BEST nessas empresas, a gente vai procurar uma próxima métrica, que é o quê? O preço teto. O preço teto nada mais é do que uma margem de segurança do máximo que eu vou aceitar pagar por uma ação para obter um dividendo adequado. Então, por exemplo, quando eu tenho a cotação menor do que o preço teto, significa que eu tenho então uma possibilidade de compra para aquela empresa se ela satisfaz os meus critérios. Se eu tenho uma cotação maior do que o preço teto, então é sinal vermelho. Eu então não tenho a margem de segurança, quer dizer que aquela empresa não está me remunerando adequadamente com base nas premissas que eu gostaria. Então a gente pegou um exemplo ali, ó. A gente tem um ticker, por exemplo, na bolsa chamado AGFB3. A cotação está a R$20 e ela paga de dividendos por ano R$1,72. Quando a gente pega R$1,72, que é o dividendo no ano, e divide por 6%, que é o mínimo que a gente exige de remuneração de dividendos, a gente chega então num preço teto de R$28,67. Então quer dizer o quê? Se eu tenho uma cotação de 20 e um preço teto de 28,67, quer dizer o quê? Pô, essa empresa tá legal. Essa empresa ela atende meus critérios e é uma empresa potencial para entrar na minha carteira. E com base nisso você começa a montar essa carteira baseado nessas ações. O Fabião vai falar um pouquinho agora de um estudo de caso, né, Fabião, real, para vocês entenderem como isso funciona na prática. Perfeito, pessoal. Então a gente pegou aqui, a gente fez um estudo de caso interessante das empresas. A gente pegou uma empresa, a gente selecionou uma empresa dentro de um bom setor, que paga um bom dividendo e que geralmente está num bom preço. Logicamente, preço sempre importa, como o Jean falou, a Lu falou também. Então a gente não sai comprando qualquer empresa por aí, simplesmente porque você ouviu falar que ela é boa, você ouviu falar que ela paga um bom dividendo. Existe uma análise antes disso, existem premissas. Eu vou ter que levantar um pouquinho, vocês me perdoem. Mas não enxergo. Mas pessoal, a gente estabeleceu algumas premissas básicas aqui para esse estudo que a gente vai fazer para vocês, em tempo real aqui. E a gente acredita que se você seguir isso aqui, em algum momento você vai se aposentar. E acontece mesmo. E não é muito tempo, isso que é mais legal. Então a premissa que a gente usou para esse estudo é o seguinte: a gente vai aportar todos os meses um valor igual. Tá certo? Todos os meses a gente vai aportar, ou seja, a gente vai comprar um valor igual especificamente. As cotações reais do primeiro pregão de cada mês, ou seja, a gente usou dados reais dos pregões para trazer esse estudo na prática para vocês. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra nem nada, é apenas um exemplo de estudo, tá bom? A gente vai considerar aqui também o reinvestimento imediato após o pagamento dos dividendos ou JCP, ou seja, a empresa pagou dividendo, você vai lá e vai colocar o seu aporte mais o dividendo, tá bom? Todo mundo entendeu? Então a gente coloca mensalmente, compra ação, se ela pagou dividendo a gente vai lá e reaporta e coloca o dividendo de novo, tá bom? Valor dos proventos líquidos de IR, se tiver JCP a gente vai descontar os 15%. A gente assumiu que a empresa estava abaixo do preço teto todos os meses. A gente tem o AGF+, que a gente explica sobre o preço teto, quem não sabe tem um aplicativo lá. E você consegue ver qual que é o preço teto. O Jean e a Lu falaram sobre o preço teto, que é o 6% de dividendo. Você pega a média dos últimos 5 anos, basicamente, você pode pegar mais anos, e você vai conseguir ver se a empresa realmente pagou os 6% baseado na data que ela estava anunciando esses dividendos. O foco aqui, pessoal, e é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. O foco aqui é no acúmulo de ações. Esqueçam patrimônio. Patrimônio é métrica do ego. Patrimônio não paga boleto, pessoal. Isso quem me ensinou foi o pai dessa moça aqui, o próprio Luiz Barsi. Patrimônio não paga boleto. É dividendo que paga boleto, é dividendo que paga a conta. E para o dividendo chegar na sua conta, pessoal, entendam isso. Muita gente trabalha para isso acontecer. Quando você compra uma ação de uma empresa, não imagina que você está comprando um tickerzinho piscando na tela. É muito diferente disso. Dentro dessa empresa tem pessoas trabalhando, tem famílias sendo sustentadas.
E a gente tem que respeitar isso, porque é isso que move o Brasil. As empresas geram impostos. São os impostos que constroem escolas públicas, que constroem hospitais. Então, se você está investindo, você financia tudo isso. É o capital produtivo. Sejam orgulhosos de serem investidores. Tem muita gente que demoniza isso. Vocês têm que ser orgulhosos quando vocês estão investindo, porque realmente vocês estão ajudando o país. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que a gente fez aqui? Premissa básica, R$1.000, aportando mais dividendo quando eles surgirem. Geralmente no caso da Taesa, vou falar mais para frente, ela paga geralmente de 3 em 3 meses. Então você vai ter um fluxo de caixa entrando cada vez que você compra mais ações. Lembrem-se, mais ações, mais dividendos. A gente colocou aqui então em 2017, em 2017 a gente fez o aporte mensal de R$1.000, ou seja, todo mês R$1.000. Agora você pode dizer aqui para mim, R$1.000, quem consegue fazer um aporte de R$1.000? Não precisa mentir. É muito ou pouco, vocês acham? Não importa se é muito ou pouco. Se você acha que é muito, corta um 0. O pai da Luiz me ensinou isso quando eu tinha 16 anos. E eu agradeço por isso. Fábio, a primeira vez cortou o 0 até conseguir aportar R$1, né, Fábio? Por mês. Faz isso no meio do palco, você acaba com tudo. Beleza. Mas pessoal, o Barsi falou, corta um 0, de 1.000 eu fui pra... Na verdade ele falou pra investir R$1 milhão, né? É. Aí eu falei, Barsi, R$1 milhão, estudei escola pública, não tem, velho. Família não é rica e tal, ele corta um 0. Barsi, 100 pau também não... Corta um 0. Barsi, 10. Corta um 0. Acho que ele ficou meio chateado, mas enfim, cortei muitos zeros e comecei com 100. Não tem R$100, vai com 10. Vai com 10, começa. Mas se você não guardou dinheiro ainda, se você não fez reserva de emergência, o Jean fala isso e a Lu também. Se você não fez reserva de emergência, faça primeiro uma reserva de emergência para você investir. Você não pode investir sem ter reserva de emergência. Volta um pouquinho lá que eu vou ser rápido aqui. Desculpem, pessoal, me empolguei um pouquinho. Mas enfim, 2017 a gente fez aporte inicial de R$1.000. O dividendo por ação foi de 1,77. Recebemos 48,97 de dividendos. Não dá para nada, né? Vamos ser claros aqui, não dá para nada. Beleza. Mas você foi consistente, você foi disciplinado, porque é isso que aposenta você na Bolsa de Valores. Disciplina, consistência e paciência. Não tem milagre. Não existe milagre. Esquece milagre. Não existe isso na Bolsa de Valores. 2018 você vai lá e aporte de R$1.000. Todos os meses. R$1.000 mais dividendo. R$1.000 mais dividendo. R$1.000 mais dividendo. A posição que a gente tinha era de 565 ações. Fomos para a posição final de 1.275 ações. Tá certo? 2019, mesma coisa, disciplina, paciência, consistência. R$1.000 mais dividendo. R$1.000. Se está parecendo monótono para vocês, saibam que vocês estão no caminho certo. Bolsa não é lugar de emoção. Dinheiro não é lugar de emoção. Teu dinheiro é suado, por que você vai brincar com ele? Você só para ganhar e vai fazer day trade. Desculpem os day traders, eu respeito todos vocês, nós respeitamos todos vocês, mas eu vim de lá, eu sei que não funciona, me perdoem. Tá bom, vai, falei, não devia ter falado. R$1.000 mais dividendo. R$1.000 mais dividendo. R$1.000 mais dividendo. Monótono, é para ser assim mesmo, pessoal, fiquem tranquilos. Oi. O pessoal, a grande maioria dos investidores, eles gostam de contar história, né? A gente não gosta de contar história. A gente é um negócio monótono, né? Vai ficar anos fazendo a mesma coisa, mas lá na frente você vai conseguir colher esses resultados, né? E colhe, viu? E com certeza. Bom, voltamos todos os slides aqui, mas já prometo que eu tô acabando, né? Que é um pouco denso aqui, pessoal. Vamos lá. Você tem as primeiras. Continuamos, R$1.000 mais dividendo. R$1.000 mais dividendo. Enche o saco, né? Mas em 2022, aqui, ó. 3.144 ações, dividendos recebidos, presta atenção nisso. Lembra dos R$1.000 que a gente só investia? R$1.395 agora a gente recebe de dividendos. Não tem nenhum milagre aqui, pessoal. Tem nenhum milagre, tem aumento de posição de ação, é isso. Colocou dinheiro todos os meses, do mesmo jeito que você pagaria uma previdência, isso é uma previdência de uma certa forma. Então tá aqui, patrimônio total. Não olhamos patrimônio, mas como vocês ficam curiosos,
Tá aqui o patrimônio, 133 mil reais, esquece, você não vai vender suas ações para pagar a conta, não é isso que acontece. Aporte, 72 mil reais, dividendos recebidos, 46 mil reais, variação do mercado, 15 mil reais. Dividendos reinvestidos, 46 mil reais. Isso não acaba em 5 anos. Isso é para a vida inteira. É toda a vida. Se você não está disposto a entrar no mercado para comprar boas empresas e ser sócio para o resto da vida dessas empresas, nem entra. Nem entra. E eu falo isso, quem fala isso é o Barsi. O Barsi é a maior fonte. Fala, Lu, do Barsi. Não, mas o que eu acho que é muito interessante aqui desse slide, de todo esse patrimônio, pessoal, em 6 anos, praticamente metade do trabalho quem fez foi vocês. A outra metade foi o mercado que te deu. Se você reinvestir e continuar, que é o que a gente vai falar no final aqui, que é a paciência e a disciplina. Tá? Então isso é extremamente importante. Mais de quase 40% do esforço quem fez foi os dividendos, fruto das empresas que vocês escolheram na carteira de vocês. Isso que a gente fez 5 anos, né? Imagina se fizesse 10 aqui. Exato. Enfim, vamos continuar o nosso estudo. Vejam só, esse slide é muito bacana porque deixa bem claro o que acontece. 2017 vocês estavam dando risada dos 49 reais, né? Eu sei que vocês deram um risinho de canto assim. Eu olhei, não dá pra nada isso aí, esse negócio de ações não funciona. O Barsi já era rico, e não era. Era um engraxate que se tornou um bilionário. Em 2022, os nossos R$1.000 de aporte já fazem R$1.395 de dividendos. Ou seja, seus dividendos... Mês, né, Fabião? Mês. Por mês. Perfeito. Ultrapassou o aporte. Ah, Fábio, eu não tenho R$1.000. Corta um 0. Corta o 0. Ah, eu não tenho R$100. Pô, vai até 1. Se tiver ação de R$1, a gente vai comprar. Ação de R$1 não tem nos best, mas enfim. E vai cortando o 0, pessoal. O negócio é começar e não parar nunca mais. Aqui nesse slide a gente fez o número de ações que você teria juntado. Em 2022 teríamos 3.860 ações. Para você ver uma média na projeção de renda, a gente teria R$3,17, que foi a média entre 2017 e 2022 nessa determinada empresa. Teve empresa que até pagou mais, pagou menos, não importa isso, tá, pessoal? O que importa é vocês escolherem empresas que vocês possam, digamos assim, passar uma guerra juntos, porque o mercado não sempre vai ir para cima, o mercado não sempre, as empresas determinadas que a gente fala que nem sempre vão pagar dividendos crescentes, não importa. Quando o bicho pegar, você vai querer ter uma empresa boa no teu portfólio para você comprar mais. Se você estabelecer um meta em quantidade de ações, aí você vai gostar pra caramba, porque você vai querer comprar muito mais. Uma coisa é você comprar, sei lá, uma ação a R$10, que você gosta, paga R$1 de dividendo por ano. Você tem R$10.000, você compra 1.000 ações. Bateu uma crise, ela foi para 5, com os mesmos R$10.000 você compra 2.000 ações. Essa é a pegada. E aqui em 6 anos você tem um dividendo de R$1.395 e continua. Você não precisa parar em 5 anos. Você pode fazer para o resto da vida, enquanto a empresa existir, basicamente. A gente deu o cálculo de preço teto aqui. O Jean falou um pouquinho atrás lá. A cotação que a gente pegou, 37,42 de 19/5 de 2023. Os dividendos médios aqui de 3,16 nesses últimos 5 anos. E os anúncios de dividendos que foram feitos. No caso da Taesa, você tem, geralmente, a gente chama de mapa do dividendo inteligente dentro do AGF+. E você vê historicamente quando a empresa costuma anunciar dividendos. Isso não significa que ela vai ficar pagando a mesma coisa sempre e nas mesmas datas, tá bom? Mas você tem os meses aqui, nesse caso específico, de abril, maio, agosto, novembro e dezembro, que foram os meses que a gente fez os reaportes. Fala, Lulu. É isso aí. Não, pra gente caminhar pro final aqui. Sim, estamos. Esse é o efeito bola de neve, pessoal. Esse é o efeito bola de neve que a gente sempre tenta ensinar para vocês. O negócio é começar e não parar nunca mais. O Barsi faz isso até hoje. Nós conseguimos conquistar nossa independência financeira através desse método aqui, com prioridade, disciplina, paciência. Demora, não é do dia para a noite, vai doer pra caramba, vai doer. Você vai achar que não vai conseguir nunca. Nós passamos por isso e o que eu tenho a dizer aqui é que vocês vão conseguir. E se tá chato, é porque vocês estão no caminho certo. Tá bom, pessoal? Quero agradecer aí todo mundo.
A gente tem o nosso MBA, tá aberto o nosso MBA, inclusive junto com o Grupo Primo. Quem quiser se inscrever tá lá, é bem bacana, vocês vão adorar, eu tenho certeza. Único com o Luiz Barsi, né, Lulu? E é isso, quero agradecer a todos aí. E vamos investir, pessoal, vamos investir para tornar esse país muito melhor do que ele é hoje. Vamos Valeu. dar o primeiro passo, não é isso? Isso aí. Valeu, gente. Obrigada, gente. Um, dois. Luiz, muito obrigado. Valeu, querida. Valeu. Obrigado. Valeu. Uma salva de palmas aqui. Aplaudo muito a Luiz, Fábio e Jean. Ações que garantem o futuro. O sábio Barsi Olha lá. sabe tudo e um pouco mais.